Olá a todos, espero que tenham estado a ler aqui o capítulo 6 comigo, que se tenham entusiasmado em ler o Evangelho de João com outros olhos, pensando sempre que o Espírito Santo é como aquela mãe que nos amamenta, que nos alimenta. Era isto que Jesus tem estado a falar aqui nestes capítulos que nós temos estado a ler, que Ele é o pão. Ora, um pão, se for colocado em cima de uma mesa e não for comido, não serve para nada, é o mesmo que não existir. Então Jesus quer que nós comamos dele, que nos alimentemos dele. E o Espírito Santo está aqui a fazer este trabalho, é como se aquele bebê que está ali de boca aberta e vai a mãe ou o pai, pegam na colherinha da comida e a pessoa abre a boca, o bebê abre a boca e come. Então, se nós não pegarmos na Bíblia, o Espírito Santo não consegue transformar estas palavras escritas em papinha para pôr na nossa boca, para nos fazer crescer, para nos ensinar, não é? E o Espírito Santo faz este trabalho de nos ensinar, de comunicar connosco, como os pais fazem com as crianças, começam a ensinar. Diz lá, mãe, papá, mamã, não é? O Espírito Santo também nos começa a ensinar assim estas coisas espirituais. Agora já percebeste? Tenta lá entender o que estás a fazer e o que é que... E é como se fosse uma ginástica espiritual. Vamos continuar a ler o discurso de Jesus, relembrando só que estávamos aqui nesta questão do pão. Ele multiplicou os pães, depois vem aquela multidão e dizem, falam-lhe no maná do deserto. Então não fazes sinais, como se os sinais fossem poucos. Eles pedem mais sinais, sinais de todo tipo. E falam do maná, estavam ali a desafiá-lo. Faz lá coisas para nós vermos, é o tal pão e circo, não é? Faz lá, que nós queremos aqui mais circo, faz lá coisas. E Jesus depois diz, olha, é verdade que andam atrás de mim por causa do pão, porque alguns tinham fome e ficaram saciados, outros pelos sinais, mas aqui o verdadeiro pão sou eu. Eu é que sou o pão que vim do céu e vou dar a minha carne pelo mundo. E quem comer de mim vai viver eternamente, e o que ele pretender é ressuscitar a pessoa no último dia. Aqueles que vierem a Cristo e que crerem. Eu vou continuar a ler, versículo 52. Então, no meio de todo este contexto, os judeus discutiam entre si, dizendo: como este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele está sempre a falar neste capítulo na ressurreição do último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: esta palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo os que os seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito desde o princípio quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia, por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí muitos dos teus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu aos 12, no entanto, um de vós é um diabo. É um adversário, não quer dizer que era o diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. Então há aqui um conjunto de pessoas, como eu já tenho falado. Aqui há uns vídeos atrás eu tinha dito que esta parte era no capítulo 7, mas afinal era aqui no capítulo 6. Às vezes não consigo decorar todos os pormenores. É muita coisa e era mais fácil quando eu era mais jovem decorar mesmo todo o versículo exato e agora tenho um pouco mais de dificuldade.
Mas está aqui muito próximo do 7, no final do 6, esta questão que Jesus diz que temos que comer a carne e o sangue. Vejam bem que ele estava numa sinagoga, em Cafarnaum, a dizer estas coisas. Os judeus não podiam comer sangue e carne, tinha que ser carne de alguns animais, mas aqui a questão era comer carne humana e beber sangue humano. Vejam bem, coitadas, estas pessoas estavam com a cabeça virada. E todos aqueles discípulos, porque não eram só os 12, havia aquele conjunto de discípulos que já andava com Jesus e já andava a receber e a ser treinado também. Havia um grupo de 70, muitos se foram embora, porque não aguentaram isto. Eles, duro discurso é este. E Jesus, pronto, já sabia, ele tinha que pregar e já sabia que isto ia acontecer. Durante a minha vida cristã, também tenho procurado transmitir o Evangelho ao longo da minha vida. E é muito fácil em redes sociais fazer crescer grandes seguidores, ter uma grande quantidade de seguidores quando falamos de coisas fúteis, quando damos o pão e o peixe como Jesus, ou fazemos coisas que caem bem às pessoas, quando damos o pão e o circo. Mas quando nós falamos daquilo que é eterno, eu não espero e nem estou a fazer este trabalho para ter grande quantidade de seguidores. Eu estou a fazer este trabalho por obediência, por dar oportunidade àquele que quer. Diz lá, num versículo de Isaías, que nós devemos pregar o Evangelho aos mansos, que o Espírito do Senhor é sobre mim para pregarmos o Evangelho aos mansos, àqueles que querem. Não é para todos. Então, quando eu vejo que pessoas vêm e depois vão e fico com menos pessoas a seguir, eu não me entristeço, porque isso aconteceu com Jesus. O que Jesus fazia era obedecer ao Pai. E é isso que nós temos que fazer, obedecer ao Pai. Dar a oportunidade àquele que quer seguir a Jesus de ter ferramentas para o fazer. Nós nunca vamos poder impor. Nem Jesus o fez. Jesus só disse a verdade. Ele dizia estas coisas assim super chocantes, de uma maneira que o pessoal fugia. Os mesmos que o aclamaram em muitas ocasiões e que o queriam fazer rei, que Jesus teve que fugir depois do milagre da multiplicação para não o fazerem rei, esses eram os mesmos pessoas que estavam ali e fugiram dele, porque o que era bom era os sinais e o pão. E já chegamos aqui ao final do capítulo. Eu agora vou encerrar este capítulo e depois temos o capítulo 7. Vamos continuar com o capítulo 7, que vai nesta linha que nós temos estado a seguir. Até para a semana.